Acesso venoso central. Vamos falar nessa aula de hoje como realizar esse procedimento tão importante na sala vermelha, tão importante na emergência, assim como em outros locais, como na enfermaria, na terapia intensiva, pode ser que você precise dominar essa ferramenta. Um item, um procedimento que traz medo para muitos alunos, que pode trazer grandes complicações e pode pôr em risco a vida do paciente, mas quando bem feito, salva vidas e oferece um tratamento de qualidade. Então a gente vai falar no detalhe, passo a passo, sobre todos os tipos de acesso venoso central, os principais tipos, né? E aí eu vou mostrar para vocês dicas práticas e no final nós vamos falar como fazer. Eu vou mostrar vídeos em que a gente vai realizar juntos, eu com vocês, esse procedimento para que vocês tenham mais segurança nessa prática no seu dia a dia. Então vamos para a nossa aula de número 2, acesso venoso central guiado por ultrassom, e vamos falar também do acesso venoso central às cegas. Por que usar ultrassom no acesso venoso central? Bacana. O ultrassom aumenta a taxa de sucesso na primeira punção, reduz complicações como o pneumotórax, permite uma visualização contínua do vaso e da agulha e é o padrão de cuidado recomendado por diretrizes internacionais. Como a gente falou na nossa aula anterior, o ultrassom, quando você domina essa ferramenta, traz para vocês benefícios extremos e vai trazer segurança no cuidado com o seu paciente. Seguindo aqui, quando indicar o acesso venoso central? Eu vou indicar para aquele paciente que se encontra em instabilidade hemodinâmica, porque muitas vezes eu vou precisar infundir fluidos em velocidades aumentadas, vou precisar infundir aminas e vou precisar infundir também reposição de eletrólitos e outros sais para que eu possa estabilizar o meu paciente. Para isso, nada melhor do que um acesso venoso central. Também eu posso utilizar o central, principalmente na terapia intensiva, para monitorizações invasivas, como passagem de um catéter de Swan-Ganz, passagem de um catéter para monitorização de pressão venosa central, eu posso utilizar o acesso venoso central também. Posso utilizar como acesso para a realização de hemodiálise. Quem nunca teve um paciente com síndrome urêmica ou com uma descompensação renal aguda em que precisou dialisar? E a gente sabe que a passagem do CDL, né, o catéter de diálise, envolve todo o protocolo e todo o passo a passo da punção de um acesso venoso central. E também quando você não tem acessos periféricos, a gente tem pacientes idosos, frágeis, muitas vezes, várias vezes sendo puncionados, usando medicações que são vasotóxicas, né, que causam vasoplegia ou vasoespasmo, e muitas vezes o acesso periférico não é suficiente para a infusão desses medicamentos. Então essas são as principais indicações do nosso acesso venoso central. Agora a gente precisa saber as contraindicações. Quando não funcionar um acesso venoso central? Quando eu tenho que ter cautela com o central? Primeiro, infecção no local de punção. Você tem que avaliar o local que você vai fazer essa punção, avaliar a anatomia e avaliar também como está o coagulograma do seu paciente. Plaquetopenia, alterações de provas de coagulação, paciente que tem alto risco de sangramento ao realizar a punção, você tem que ter cautela. Às vezes é ideal você corrigir essa coagulopatia para depois realizar a punção do acesso central. Pacientes com anatomia distorcida, e aí que entra o nosso ultrassom à beira-leito como uma ferramenta sensacional para resolver esse problema, e pacientes com trombose de vaso-alvo. Aqui eu vou dar uma pausa para contar uma história para vocês de um caso que aconteceu comigo. Eu estava correndo leito de terapia intensiva, como horizontal do CTI cardiológico, do hospital que eu trabalhava. Na corrida de leito, a médica de plantão vira para mim e fala: Rafael, esse paciente aqui eu tentei várias vezes a punção de acesso central na femoral, fui de um lado, fui de outro, eu conseguia puncionar, voltava sangue, mas eu não conseguia passar o fio guia e não conseguia cateterizar esse paciente. Eu falei: você fez esse procedimento guiado por ultrassom? Ela: não fiz, eu fiz a cegas, eu sou mais acostumado com o procedimento a cegas, eu estava muito ocupado, sem problemas, vamos pegar o aparelho e vamos dar uma olhada. Quando pegamos o aparelho e fizemos a visualização da femoral bilateral dessa paciente, tinha uma baita de uma trombose femoral. E a gente estava fazendo uma punção, colocando o paciente em risco de fazer microembolias e trazer efeitos colaterais mais graves que o benefício daquela punção central. Então eu mostro aí para você, doutor, a importância do ultrassom à beira-leito. A importância de você assegurar que você pode fazer o procedimento. Então, antes de fazer um procedimento, sempre avalie. Tem alguma contraindicação? Tem algum risco aumentado que, se eu fizer esse procedimento, eu posso causar dano para o meu paciente? Tenha todo esse cuidado, que isso vai fazer toda a diferença no seu dia a dia. Seguindo aqui, então, a gente tem que escolher o sítio de acesso, certo? A gente tem 3 sítios principais.
jugular interna, subclávia e femoral. Esses são os 3 sítios que vocês precisam dominar. Geralmente o médico escolhe um deles e aprimora nesse sítio para depois progredir para outros. Se for para eu indicar para vocês qual vocês devem dominar, dominem primeiro a jugular interna. É um acesso direto, é um acesso de fácil visualização, tem menor risco de complicações, e as complicações são puncionar a artéria, quando a técnica é inadequada, causar hematoma local e desconforto para o paciente. Já a subclávia é uma técnica e é um vaso que tem menor taxa de infecção, porém maior risco de pneumotórax. E a nossa femoral é um acesso rápido, muito útil na parada cardiorrespiratória, porque você não vai estar mexendo lá na região torácica que está sendo muito mobilizada pela equipe. Porém, tem um alto risco de infecção e, como eu falei no caso para vocês, maior risco de trombose. Então, dica prática aqui do Emerge Papers, dica prática do Dr. Rafael, jugular é o primeiro passo para quem está começando no procedimento, para quem está começando na realização de ultrassom guiado por procedimento. Domine essa técnica. E aí a gente fala domine essa técnica, é importante que você pratique, certo? A gente está fazendo aqui uma aula teórica, vamos mostrar vídeos explicativos de como fazer o procedimento, mas nada supera a prática. Para isso, a gente tem o nosso curso de procedimentos guiados por ultrassom, em que você aprende a punção, aprende procedimentos, todos esses que nós vamos falar aqui, tanto às cegas quanto guiados por ultrassom. Se você é aluno do nosso curso de procedimentos e está se preparando, porque você recebeu esse módulo, então leia, estude, acompanhe aí nosso guia para você se preparar para o dia do nosso treinamento, para que você consiga treinar o máximo possível. São 2 dias imersivos treinando aí, sábados e domingos, o dia inteiro praticando, os alunos saem fazendo punção de todos os tipos de procedimentos com tranquilidade. Então, se você tiver a oportunidade, treine, simule, para depois acompanhar um profissional mais capacitado e, por fim, você mesmo fazer o procedimento por conta própria. Vamos seguir aqui, então. Quais são os equipamentos, os materiais que eu preciso disponibilizar ou preciso prescrever para me realizar a punção de um acesso venoso central? Eu preciso do kit. Geralmente no hospital vem kit de acesso venoso central, kit de AVC, uma agulha, gel com 18, uma seringa de 5 e 10 ml, com fio guia e dilatador, geralmente o kit vem com tudo isso, um catéter de 3 vias, 2 vias ou 1 via, vai depender do serviço e da disponibilidade que você tem dos tipos de catéteres, campo, gás estéreo e, se você for puncionar guiado por ultrassom, é claro que você precisa do seu mouse, né, do seu transdutor linear com capa e gel estéreo, porque o procedimento de ultrassom o procedimento guiado por ultrassom precisa ser guiado, né, e precisa ser totalmente estéreo. Então veja que o médico com capote, luva estéreo e o aparelho de ultrassom com capa estéreo e com gel também estéreo para a realização do procedimento. Bacana? Então, seguindo aqui, está aqui a imagem do kit de materiais que vocês precisam ter em mãos e precisam utilizar na realização de um procedimento de acesso venoso central. Fiquem tranquilos que a gente está liberando para vocês, nesse módulo, um guia de procedimentos, e nesse guia tem todo esse passo a passo de todos esses materiais que você precisa solicitar e prescrever para facilitar a vida de vocês na hora de se preparar para a realização do procedimento. E aqui eu mostro para vocês a imagem, né, do catéter de 3 vias que pode ser utilizado. A gente tem também um catéter de 2 vias e o catéter com via única. Vai depender da sua necessidade, do que você quer fazer com esse paciente na hora de fazer esse procedimento e também da disponibilidade no seu serviço. Tem serviço que só tem um catéter de 1 via, tem serviço que tem de 2 e 3 vias. Quanto mais medicamentos a serem infundidos, quanto mais monitorização necessária para esse paciente, maior o número de vias necessárias. Aqui, além do catéter de 2 vias, mostro para vocês o pacote de equipamentos que vem no seu kit de acesso central. Vem aqui uma seringa com um dilatador, com a nossa agulha de punção, com um pequeno estilete para permitir a passagem do dilatador após a punção, o catéter de 2 vias e o nosso fio metálico, fio guia. E aqui a gente chama de borboleta, né, que após a punção, após a passagem do catéter, a gente vai fazer pontos simples aqui nesse ponto de punção e vai colocar ou conectar a nossa borboleta para também fixar aqui o nosso acesso. Bacana? Seguindo aqui, então, a gente vai falar sobre cada um dos sítios de punção, começando com o principal, que eu falei com vocês, que é o sítio jugular. Primeira coisa, para procedimento, doutor, posicionamento. Então, para procedimento, posicionamento. Todos
todos os procedimentos precisam de posicionamento. Se você vai fazer uma punção lombar, uma intubação ou uma punção de acesso, a primeira coisa é posicionar e avaliar a anatomia do seu paciente. Então, se você posiciona bem o seu paciente, já é meio caminho andado. 50% de chance de sucesso você já tem aí para esse procedimento. Se você faz as coisas às pressas, não posiciona, não avalia a anatomia, você tem uma maior chance de cometer erros. Então, posicione o seu paciente e, na punção jugular, de preferência fazer um decúbito, com um Trendelenburg, né? Abaixar a cabeceira da cama de 15 a 20 graus e aí você vai se posicionar aí na cabeça do seu paciente e vai pedir para ele fazer uma lateralização da cabeça, né? Ele virar o pescoço para o lado contrário ao lado do sítio de punção, certo? Isso aí vai ajudar você a distender o vaso, reduzir risco de embolia aérea e vai permitir também que você faça uma adequada asepsia, além da análise adequada da anatomia desse vaso que você está puncionando. Já na subclave, o posicionamento você se posiciona ao lado do paciente, certo? Você vai ficar ao lado do paciente porque você vai pegar uma subclave de forma lateralizada. Uma dica, né, que a gente tem na hora de fazer procedimentos é que o vaso de interesse ele tem que estar na sua frente. É como se você estivesse dirigindo um carro, você tem que estar de frente para a pista, né? O vaso é sua pista. Então você tem que estar de frente aí para a pista em que você vai fazer essa punção, vai fazer esse procedimento. No caso da jugular, você se posiciona na cabeça do paciente, porque a jugular vai estar na sua frente. No caso da subclave, você fica ao lado do paciente, porque aí a subclave vai estar à sua frente. E na femoral, vocês vão ver também a mesma coisa. Olha só, femoral, vejam só o posicionamento do corpo do médico aqui. A femoral está aqui, nesse trajeto, e ele está de frente para o vaso, de forma a aumentar a acurácia, aumentar a chance de sucesso nesse procedimento. E aí eu vou analisar o vaso. Posso fazer análise palpatória, ou posso ir com anatomia, ou posso fazer análise ultrassonográfica. De preferência ultrassonográfica, aqui vocês estão vendo a veia jugular aqui em azul e aqui a nossa artéria carótida. Percebam aqui que a veia ela é compressível, aqui ela está sendo vista no eixo curto e ele coloca o módulo Doppler para facilitar a sua visualização. Veia tem um fluxo contínuo e artéria tem um fluxo pulsado. Agora ele coloca no módulo longitudinal e aí ele visualiza aqui, no caso, a artéria e depois a veia, né? Lembrando que a veia também ela é colapsável para você facilitar a diferenciação da artéria. Você pressiona um pouquinho o seu probe e ela colapsa a pressão do seu probe. Aqui é a nossa veia subclave, em que a gente vai colocar o probe abaixo da nossa clavícula para visualizar a sua inserção, que ela vem aqui lateral à clavícula, né, que ela transforma-se na nossa veia axilar, ela vem lateral à clavícula, subindo para então se transformar na veia jugular interna. Aqui a subclave é vista no eixo curto. E aqui é a nossa veia femoral, ela faz a famosa imagem do Mickey. A gente tem a cabeça do Mickey, que é a nossa veia femoral, uma das orelhas é a artéria femoral e abaixo a gente tem um nervo ou uma bifurcação da veia femoral. E aí, qual que é o passo a passo? O que vocês têm que fazer para realizar o procedimento? O que é o beabá do procedimento? Primeiro, identifique o paciente e explique o procedimento para ele. Explique por que você vai fazer e como vai fazer. Segundo, posicione o paciente de acordo com o sítio de punção. Então, a parte importantíssima que a gente já conversou aqui, o posicionamento. Terceiro, faça a paramentação. Você tem que colocar o campo estérico, fazer a higienização das mãos, fazer a colocação de capote, luvas, gorros, máscaras e, se for usar ultrassom, capa estéreo com gel estéreo. Limpeza e antisepsia do local. Você vai pegar o seu kit de punção, fazer a limpeza do material, fazer toda a limpeza do seu paciente para fazer o procedimento e vai guiar pelo ultrassom para então fazer o procedimento em si. O que você vai fazer? Antes de fazer o procedimento, você tem que testar o seu equipamento. Assim como você testa o equipamento na hora de fazer uma intubação, você também tem que testar o equipamento na hora de fazer um acesso central. Você vai pegar o seu kit, todo paramentado, é claro, né? Vai salinizar o kit, vai testar o seu fio guia, vai testar o seu dilatador, vai ver se está tudo funcionando de forma adequada para não ter erros, né? É igual quando você vai fazer uma viagem de carro. Você vai fazer o check-up, né, do seu carro, a revisão do carro antes de fazer a viagem. Então você vai fazer a revisão dos seus equipamentos antes de entrar no procedimento para não acontecer erros durante esse procedimento. Além disso, você vai
passar então para a realização do procedimento em si, né? A punção com agulha e seringa, guiada ou não por ultrassom, podendo ser às cegas. Realizou a punção adequada do vaso, veio um sangue venoso, você vai fazer a desconexão da seringa da agulha, introduzir o fio guia, tirar a agulha. Ao tirar a agulha, você vai fazer um pequeno pique lá no seu fio guia para poder passar o seu dilatador. Passou o dilatador, tira o dilatador, mantém o fio guia, então você vai passar o seu catéter pelo fio guia e retirar então o fio guia para depois testar o seu catéter e testar o seu acesso. Nada do que melhor do que um vídeo para mostrar tudo isso que eu estou falando para vocês agora. Então eu vou mostrar agora um vídeo para vocês explicando tudo isso. Antes de passar para o vídeo, alguns erros comuns. Agulha fora do plano, então você não puncionou o vaso de forma adequada. O seu aparelho de ultrassom mal programado. Você não fixou adequadamente o seu equipamento, ou seja, o seu fio guia ou a sua agulha, ou a posição incorreta do seu aparelho de ultrassom. E são erros comuns na hora de fazer uma punção guiada por ultrassom ou uma punção às cegas. Então vejam só esse vídeo aqui. Nesse vídeo eu mostro para vocês o passo a passo da realização de um acesso venoso central em veia jugular interna, que é o primeiro vaso que eu gostaria que vocês dominassem, né? Então vejam só aqui como o médico vai realizar a punção do acesso venoso central. E a gente vai desde o comecinho, desde o básico, desde a parte em que ele vai fazer a paramentação, vai fazer a checagem da anatomia. Então, primeira coisa, olha, mais importante, ele está posicionando o paciente. Vejam só, ele está fazendo o posicionamento, faz um Trendelenburg e vai lá olhar a anatomia. No caso aqui, guiado por ultrassom. Se você não for guiar isso aqui por ultrassom, você vai vir aqui no nosso trígono da região cervical e vai localizar o seu esternocleidomastoide. E na ponta desse trígono, que é localizada bem aqui, você vai tentar palpar a artéria carótida e a sua veia jugular, certo? Aqui é o ponto ideal de punção. Então ele já está fazendo a limpeza, já fez uma adequada paramentação, então veja que ele já está totalmente paramentado, ó. Gorro, máscara, capote, luvas, fez a higiene do local do paciente e agora ele está colocando os campos estéreis nesse paciente. E aí, seguindo, a gente pode ver aí a colocação dos campos estéreis de forma adequada para evitar contaminação. O campo estéreo, idealmente, deve deixar o rosto do paciente visível para não ter o risco desse paciente começar a ter uma sensação de claustrofobia ou até mesmo te atrapalhar na hora do procedimento. Orientar o paciente antes é importantíssimo, porque vai facilitar que ele colabore com você, porque muitas vezes a gente começa a punção, introduz a agulha e o paciente começa a sentir dor, mexe o pescoço, mexe o corpo e aí você perde o acesso. Então oriente, peça para ele com educação para ele ficar o máximo estável possível, parado possível e oriente que você vai fazer uma analgesia, né? Você vai fazer um botão anestésico no seu local de punção, diminuindo a dor, diminuindo o desconforto. Agora ele está colocando a capa estéreo no aparelho de ultrassom, veja que ele está usando o mouse dele, que é um mouse linear, usando o seu gel estéreo e aí ele vai fazer o botão anestésico agora. Então, ele usa aí uma agulha aí de anestesia para fazer uma anestesia aí na região subcutânea, faz aqui o botão anestésico guiado por ultrassom, isso facilita a visualização do vaso e aí ele vem já com sua agulha de punção. Olha aqui, ó, esse ponto aqui é interessantíssimo, importantíssimo. Percebam a angulação da agulha. O ideal é que a agulha esteja angulada a 45 graus. No caso aqui, nessa técnica em que ele está utilizando, ele introduz a agulha rente ao probe. Se você não está usando o aparelho de ultrassom, você vai localizar o seu trígono e vai introduzir a agulha na borda superior do trígono, direcionando a sua agulha para o mamilo ipsilateral, ou seja, o mesmo lado do tórax do seu paciente. Se você está guiando por ultrassom, você vai guiar pelo ultrassom, olhando a imagem no aparelho de ultrassom. E aí ele vai introduzir a agulha discretamente. Percebam aqui uma coisa interessante, que a profundidade do vaso de interesse está entre 1 e 2 centímetros, ou seja, ele sabe que ele não pode introduzir mais do que 2 centímetros a sua agulha, porque senão ele vai transfixar o vaso ou ele vai ter errado o vaso. Então isso já facilita muito para a gente. E aí ele vai introduzindo, vendo a ponta da agulha dele, aqui ó, a ponta da agulha dele, visualizando ela progredindo. Visualizou a pontinha da agulha dele, ele vai introduzir e veja só, funcionou. Começou a sair um sangue venoso aqui, ó. Então vejam aqui o sangue venoso saindo aqui
do vaso do paciente, está puncionado, ele pode soltar o probe de ultrassom, e aí é outro ponto importante. Ele segura a agulha de forma firme, apoiando a mão sobre o corpo do paciente. O dedo mindinho, eu gosto de brincar, ele tem que ser uma base de apoio para você não mexer, porque os erros mais comuns acontecem nessa hora, o médico punciona e começa a tremer a mão, e aí ele treme, perde o sítio de acesso. Então não faça isso, fique bem estável, bem estático para que você consiga fazer uma adequada punção. E agora ele vem com fio guia, introduzindo o fio guia. Geralmente a gente coloca até a marcação de número 3, vejam lá a marcação de número 3, e aí ele pode soltar a sua agulha. Soltou a agulha, vai retirar a agulha, fica só com o fio guia, ele vai vir com o estilete e vai fazer um pique lá, né? Ele checa se o seu fio guia está bem posicionado lá no vaso, ele pode checar tanto no eixo curto quanto no eixo longo. Fio guia bem posicionado, está dentro lá da jugular. Ele pode mandar aquele sangue ali para análise, certo? Laboratorial, caso queira. Percebe que o sangue é um sangue venoso, que coagula fácil, tem essa coloração mais vermelho escura, mais arroxeado. Faz um pique com o estilete, bem de leve, tá? Milímetros, e aí vai com o seu introdutor. Uma coisa importante do introdutor, entrar com o introdutor rotacionando, sempre rotacionando e visualizando a perfeita passagem do introdutor pelo fio guia. Após retirar o introdutor, cuidado, porque ele dilatou o vaso, né? Ele abriu um canal lá, então a chance de sangramento aumenta. E agora ele vem com o acesso de 3, 2 ou uma via, e ele vai puxando o seu fio guia até ele pegar a ponta do fio guia lá no final. Isso aqui é importantíssimo. Só depois que a ponta do fio guia saiu e você segurou a ponta, que você vai progredir o seu kit, o seu acesso. E aí ele vai pegar na ponta do acesso e vai fazendo introdução rotacional, levemente, introduzindo com cautela e sem resistência. Aí ele tira o fio guia, aspira e checa as vias de acesso, coloca aí o soro fisiológico e clampa os acessos. Faz aí nas 3 vias dele, no caso ele está usando um acesso de 3 vias, faz a adequada limpeza aí do circuito, né? Então aspira primeiro, para você não jogar ar, né? Aspira sangue e depois volta com o soro. Aspira e introduz o soro, clampa as vias para posterior utilização, seja para monitorização de pressão venosa central, para infusão de volume, aminas vasoativas, seja o que você preferir. Veja só aqui, então, ele colocando as borboletas, que são os pontos que ele vai fazer a sutura, né? Então ele vai fazer 4 suturas, né? 4 pontos de sutura, 2 para cada lado, para fixação do seu equipamento, né? Do seu acesso venoso central, aí na veia jugular. Então, ponto aqui de fixação. Ele vai, então, promover a fixação aí com um nylon, né? E o seu porta-agulhas, fazendo uma fixação simples, ponto simples, não precisa de muita extravagância e muita refinação aí, são pontos simples, bem tranquilos de serem realizados, para evitar que o acesso ele saia da posição ideal. Feita a fixação adequada, aí ele vai passar para a adequada higienização local, vai passar para a adequada proteção do acesso, porque isso aí é um sítio, você está vencendo a barreira de proteção da pele do seu paciente, está introduzindo um acesso lá dentro, praticamente do coração do paciente, então o risco de infecção existe, então tem que ser um procedimento no máximo possível de cuidado e higiene para evitar infecções. A gente sabe que uma das principais complicações pós-procedimento, de forma tardia, são infecções no sítio ou na ponta do catéter, né? Que a gente tem que evitar. Esse paciente pode ter até uma endocardite, por exemplo, se você não fizer essa adequada higiene do local. Vai tirar os seus campos, agora vai colocar lá o seu adesivo estéreo. Às vezes a gente não tem esse adesivo, a gente coloca uma gaze com esparadrapo ou um tegaderme para poder fixar aí o vaso. Idealmente seria esse adesivo com imagem transparente para visualização de secreções ou líquido purulento. Feita a adequada fixação, está feito o seu procedimento de acesso venoso central na jugular. Perfeito? Vamos seguir aqui então para o próximo procedimento. Agora a gente vai falar aqui do acesso venoso central na veia femoral. Venham comigo aqui que a gente vai no detalhe, passo a passo de novo. Eu vou com vocês fazer o procedimento para que vocês vejam como ele deve ser feito, qual é a técnica e como é o passo a passo desse procedimento. Vamos lá então. Então, novamente,
separa os materiais, ele organiza aí o material para fazer a antisepsia e asepsia, os campos estéreis, o gel estéreo com a capa para colocação do probe de ultrassom, a agulha com a seringa com anestésico e a sua agulha de punção, certo? Checa a agulha, checa o equipamento. Logo depois o seu fio guia, um pote com soro fisiológico, né, para você fazer a limpeza do seu circuito, o seu dilatador. E no caso ali, vejam só, esse aqui é um catéter de acesso venoso central, certo? Então ele vai puncionar a femoral para punção de um acesso venoso central para esse paciente aí, que pode ser que precise de uma diálise ou algo do tipo. Então ele vai lá e filma a femoral. Vejam que bonitinha, parece um Mickey, as duas orelhinhas e a cabeça do Mickey. A cabeça do Mickey é a sua veia femoral e aqui no caso, na filmagem, está mostrando duas artérias aqui que são as orelhinhas. Faz a antisepsia adequada do local, coloca os campos, e é lógico que ele já fez a completa paramentação, e aí após fazer uma analgesia adequada, ele vai para a punção. Veja só a ponta da agulha aqui. Ele está fazendo agora o botão anestésico, e aí vai para a punção logo depois. Feito o botão anestésico, ele vai para a punção, sempre visualizando a ponta da agulha, que é a ponta da agulha. Caso você vá fazer a punção da veia femoral às cegas, você vai ter que posicionar o seu paciente numa posição chamada de frog position, que é uma abertura lateral das pernas. Você vai palpar a veia femoral próxima do ligamento inguinal, na altura do ligamento inguinal. Lembrar que, diferente das outras veias, dos outros vasos, a veia femoral ela é medial e a artéria femoral é lateral. Então você vai 2 a 3 centímetros medial ao local que você está palpando um fluxo pulsátil, porque você está palpando a artéria femoral. Vai medial, e aí você vai introduzir novamente sua agulha, veja só, com angulação de 45 graus, e você vai guiando para a região do umbigo, ou da pelve, da pubis do seu paciente, para realizar a punção do seu vaso de forma adequada. Se você está fazendo a punção guiada por ultrassom, mais simples, né? Você vai guiar pelo ultrassom, você tem que visualizar a ponta da agulha no seu trajeto. Então, temos aqui a ponta da agulha, vejam só, ela está progredindo gradativamente, ele vai fazendo um tilting no seu probe, uma inclinação no probe, até que ele visualiza a ponta lá batendo na parede do vaso, e agora o sangue vai fluir provavelmente, vejam só, a saída de sangue venoso com adequada punção. Olha só que bacana a posição da mão dele. Os 4 dedos, ó, o dedo mindinho apoiado aqui na pelve do paciente. Reparem que a anatomia, aqui você tem o osso púbico, aqui você tem a crista ilíaca e aqui o ligamento inguinal desse paciente. Então vejam como o sítio de punção dele está bem próximo do ligamento inguinal, que aumenta a acurácia, diminui o risco de você fazer uma punção arterial e diminuir erros na hora do procedimento. Ele vai então introduzir o seu fio guia, fazer a sua dilatação, passar o acesso, para depois fazer a lavagem e depois fazer a adequada fixação, assim como colocação dos adesivos, né, de proteção para realização e uso do acesso central. Bacana? Seguindo aqui então, vamos para o nosso terceiro e último acesso, que é o nosso acesso jugular. Perdão, subclave. A gente vai para a subclave agora, falamos da jugular, falamos da femoral, agora a gente vai para a subclave, que tecnicamente é um pouco mais desafiador, é mais difícil, mas muitas vezes você precisa dominar essa técnica porque pode ser que seja o único acesso disponível para você. Então vamos lá falar da subclave. Primeiro você tem que identificar a anatomia. Vejam só, ele está mostrando aqui a clavícula do paciente, toda a clavícula, aqui a fúrcula. Com o dedo indicador ele vai palpar a fúrcula do paciente e com o dedo polegar ele vai palpar o terço proximal à fúrcula. A gente divide a clavícula em 3 terços e aí o terço proximal é exatamente o ponto de punção. Eu gosto de falar que é bem no momento em que faz um joelhinho na nossa clavícula, uma leve curvatura. E aí essa janela, que esse ponto aqui que ele está palpando é exatamente o ponto em que a subclave está subindo aqui. Está subindo para a nossa jugular, para transformar na jugular. E é exatamente o ponto ideal de punção. Palpou aqui o ponto, ele vai vir com o aparelho de ultrassom para localizar melhor a anatomia. Então esse é o ponto ideal, esse é o ponto em que você vai introduzir e o ponto, e olha que legal, ele mostra para vocês a anatomia e assim tanto também como o trajeto da inserção. Então ele vai entrar com a agulha exatamente onde está o dedo dele, apontando aqui para a fúrcula. Então vai ser nessa direção que ele vai apontar. Bacana?
E aí ele filma exatamente aquele ponto com o aparelho de ultrassom para tentar localizar aí a subclávia, localiza o vaso, e aí ele vai utilizar algumas técnicas de visualização nesse momento, que como ele precisa identificar que é realmente a veia, aqui a gente tem uma veia e aqui a gente tem uma artéria, né? Identificar que realmente a veia subclávia, ele faz a compressão do vaso, liga no módulo Doppler e pode também avaliar fluxos, né? Sabendo que o fluxo venoso é um fluxo de baixa intensidade, geralmente um fluxo contínuo, e o fluxo arterial é um fluxo de alta intensidade. Então, aqui um fluxo de baixa intensidade, é um fluxo venoso. Já, posteriormente, vai filmar lá a artéria. Vejam só o fluxo arterial, ó, a diferença da onda de fluxo. Ó. É uma onda de alta intensidade, certo? Então, essa é a diferença aí, para certificar que você não está funcionando uma artéria no lugar de uma veia, certo? Agora ele vai filmar a subclávia no eixo longo, que é o que a gente recomenda na hora de vocês funcionarem a subclávia. Percebam que nos outros dois acessos eu mostrei para vocês, principalmente no eixo curto, que é mais fácil de visualizar a ponta da agulha. Na subclávia, o eixo longo ele é mais fácil de realizar essa punção, ele tem uma anatomia mais favorável para você guiar a sua agulha, tá? Então, vamos seguir aqui. Ele filma aqui no eixo longo, visualiza o vaso, visualiza o fluxo, que está um fluxo venoso de forma adequada, e aí então ele vai passar para a etapa, né, final, né, que é começar mesmo o procedimento. Posicionar o paciente, fazer a adequada antisepsia, colocação de campos, toda a paramentação anterior, né, então ele está com luva, estéreo, capote, gorro, máscara, tudo isso bem organizado. Uma coisa importante na antisepsia que ele mostra bem aqui, né, começar pelo centro, pelo ponto de interesse e ir fazendo movimentos circulares de dentro para fora e nunca voltar de fora para dentro, para você evitar de trazer sujidades que estão na parte externa para a parte interna. Então, de dentro para fora sempre, seguindo esse caminho para evitar sujidades no centro ou no ponto de interesse de punção. Feita a adequada antisepsia, geralmente a gente faz antisepsia com substâncias alcoólicas ou com clororhexidina, né? A gente pode utilizar para fazer essa antisepsia. Ele coloca o campo estéreo, no caso aí ele tem um campo transparente, pode ser que você tenha disponível no seu hospital um campo fenestrado, que é geralmente aqueles campos de coloração esverdeada, né? Que a gente tem para realização de procedimentos. Você coloca o campo no paciente e o campo na maca, né? Na mesa para você se mobilizar. Ele fixa com alguns porta-agulhas, né, alguns fixadores de campo, e aí vai preparar o seu aparelho, coloca gel estéreo, coloca capa estéreo também, e vai lá novamente filmar, né, ou fazer a avaliação do ponto ideal de punção do seu paciente. Então aqui ele está mostrando o seu probe, colocando aí no modo em avaliação em eixo longo para poder identificar novamente a subclávia, e aí vejam que ele visualiza a subclávia no seu trajeto, no eixo longo, e aí ele vai entrar com a agulha da esquerda para a direita, ele vai visualizar a agulha em todo o seu trajeto. Aqui ele filma novamente o vaso para poder confirmar que é realmente uma veia, e aí ele vai passar para a realização do botão anestésico, para a realização da punção. Então, olha só, esse é o ponto ideal. Percebam que a agulha dele está bem no centro do probe, né? O probe está reto, né, em direção ao vaso, de forma longitudinal, e a agulha entra bem na direção do seu probe, de forma a você alinhar agulha e vaso. Bacana? Seguindo aqui, ele faz o botão anestésico, vai fazendo o botão aí no subcutâneo, aí, em profundidade de 1 a 1,5 cm para evitar a punção do vaso. Ele faz também a analgesia no osso, né, na clavícula, porque dói essa clavícula, então ele inclina um pouco mais a sua agulha e vai lá, bate no osso na clavícula, e aí novamente, vejam só, 45 graus, guiado aqui no centro do probe, sob visualização direta. Vejam como ele vai ter sucesso aí nesse procedimento. Ó, tá vendo a ponta da agulha aqui, batendo na parede do vaso, ó, a ponta da agulha, e aí ele termina de introduzir a agulha está lá dentro agora, ó. Provavelmente quando voltar a imagem lá, ele já vai ter aspirado o sangue venoso. Mãozinha estabilizando o ponto de punção, ele vai fazer um movimento rotacional para retirar a seringa, sangue venoso, e aí ele vai partir para a introdução do fio guia, passagem do dilatador,
vai partir para passagem do acesso e checagem, lavagem do acesso, fixação do acesso, para depois fazer a utilização do mesmo. Então, esse aqui, pessoal, é o nosso passo a passo de acesso venoso central. Os 3 principais sítios de acesso que você precisa dominar, que você precisa compreender. Fique tranquilo, se você ficou na dúvida ou teve alguma dificuldade, o nosso guia passo a passo está aí para vocês. Eu vou disponibilizar todos esses vídeos que eu mostrei para vocês aqui agora, para vocês assistirem, para vocês reverem e para vocês treinarem ou para vocês revisitarem quando for necessário realizar esse procedimento na vida real. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, é uma aula importantíssima e nesse ponto é o ponto em que diferencia bons médicos de médicos que chegam só para fazer mais ou menos, serem medianos. Então, não deixem de assistir essa aula de novo, é uma aula profunda, mas é uma aula que vai ajudar vocês na vida real. Um grande abraço e até nossa próxima aula em que a gente vai falar de punção intra-arterial. Um abraço!